Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula para falar de números e as classes e ordens respectivas quando a gente vai escrever qualquer número em matemática. Lembramos que as classes são a cada 3 números e as ordens a gente vai contando um por um e entender já já como é que a gente diferencia o valor absoluto, o valor relativo de cada algarismo que o nosso número vai ter. Lembrando que o número é uma composição de algarismos. E aí, a partir de 1, podem ser 2, 3, 4 e assim por diante. E aí a gente treinar essa leitura também, que é bastante importante. Então, aqui na número 1, eu pulei um pouquinho da teoria aqui do material, já estou indo ao exercício, que eu acho que é bem interessante da gente abordar e treinar os exercícios que são propostos já nesse primeiro momento da apostila. Então, o número 1, ele fala o seguinte: centenas, dezenas e unidades. Eu quero só lembrar que quando a gente tiver 10, deixa eu colocar aqui, nós tivermos 10 unidades, é o mesmo que uma dezena, ok? Quero lembrar também que quando a gente falar 10 dezenas, será o mesmo que uma centena. E se a gente falar de 10 centenas, aí a gente já vai ter uma unidade de milhar. Então, especialmente os dois primeiros, que é o que a gente vai trabalhar mais agora, 10 unidades eu reúno em uma dezena. Então, 10 dezenas, ou seja, 10 vezes 10, serão uma centena, porque o resultado vale exatamente 100. Então, no nosso primeiro número, para a gente treinar um pouquinho da decomposição, 3 centenas, a gente vai lembrar que cada centena acompanha 2 zeros. Então, aí temos o número 300, somados a 7 dezenas, que são o mesmo que 70 unidades. Poderíamos ler dessa forma. Mais 5 unidades que eu vou representar de forma ali direta. Então, 5 vezes 1, que são exatos 5. Então, 300 mais 70 mais 5 são 375. Professor, poderia escrever na ordem que foi colocado? Poderia. Mas aqui a gente está aproveitando para treinar. Ou seja, 3 vezes 100, 300. 7 vezes 10, 70. E 5 unidades são 5 vezes 1, que é exatamente 5. Aqui no segundo caso, a gente já tem 8 centenas e 9 unidades. Então, repara que não tem nenhuma dezena. Então, a gente vai ter 8 centenas, são 2 zeros acompanhando, 800, mais 9 unidades. Eu não coloco zero, porque não são 9 dezenas e apenas 9 unidades. Ou seja, temos aí 809. Por isso que é importante, nesse caso ele pulou. Então, a gente poderia aqui confundir e botar 890, se a gente fosse no automático. Então, é importante a gente treinar primeiro. Quando estiver tranquilo, a gente começa a escrever de forma direta. 5 centenas e 6 dezenas, 5 centenas vamos ler como 500. E 6 dezenas, vamos colocar um zero do lado, porque são 6 vezes 10, a gente tem 60, e aí ao todo 560. 10 dezenas, acabamos de falar aqui em cima, são 10 vezes 10, ou seja, exatamente 100. Então, se a gente quisesse representar, teríamos aí 10 vezes 10, que é exatamente 100, ok? 23 dezenas e 5 unidades. Olha, cada dezena a gente pensa em colocar um zero. É uma regra boa da gente lembrar, tá? Então, 23 dezenas eu posso escrever como 230, mais 5 unidades. Então, quer dizer que o meu número é 235. No primeiro eu conseguia escrever só olhando. No segundo eu já posso cair ali numa pegadinha. No terceiro também, ao observar, beleza, eu posso lembrar ali do posicional e colocar. Na letra D e na letra E já não consigo. E a letra F igualmente. 49 dezenas, eu boto o zero do lado, são exatos 490. E a número 2, que já vamos falar no segundo momento, ela trata ao contrário, certo?